Hoje nós estamos mais modernos, né? Utilizamos iPad, tablet, tudo fica mais fácil. Mas glória a Deus, amados. É bom estar com vocês aqui, é muito bom. Já tive o privilégio de ministrar aos homens no nosso discipulado uma vez. E eu tenho plena convicção, queridos, que o que Deus fará aqui nessa noite vai mexer profundamente aos nossos corações. Amém? Você crê nisso? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você está preparado? Se você não estiver preparado, meu querido, eu te aconselho a se preparar. Amém? Te aconselho a se preparar, porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio nesta noite. Amém? Porque nós estamos, querido, eu sempre falo, quando nós estamos no ambiente profético, tudo pode acontecer. Quando nós estamos no ambiente profético, a nossa vida, a nossa vontade, os nossos desejos têm que estar entrelaçados com aquilo que o Senhor tem para nós. Porque desta forma, Deus ele consegue realizar em nós e através de nós, para que outras pessoas sejam alcançadas através do nosso testemunho. Você crê nisso? Amém? Então nesta noite, querido, eu quero declarar sobre a tua vida, que comece a agir o novo de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que o sobrenatural de Deus vai vir ao teu encontro, virá ao encontro da tua casa, virá ao encontro da tua família, e tudo aquilo que estava travado na tua vida será destravado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Coloque a mão no teu coração e diga assim: Espírito Santo, nesta noite eu me rendo totalmente a ti. Se existe em mim alguma ressalva ou alguma dúvida, arranque nessa noite. Eu quero estar aberto, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu coração neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, leva cativo, Deus, os meus pensamentos em obediência a Cristo, e que neste lugar só tenha liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. É muito bom porque hoje pela manhã o pastor Israel me mandou uma mensagem dizendo: Denis, você pode pregar? Eu falei assim: claro, pastor, para mim sem problema, não tenho ressalva nenhuma, porque uma das coisas que eu mais amo na minha vida é pregar o Evangelho de Deus, seja dentro de uma célula, seja de um grupo pequeno, seja numa igreja grande, seja numa igreja pequena. Não há tempo, não há modo, não há lugar, não há espaço quando você é carregado da unção de Deus. Qualquer lugar, qualquer momento, qualquer hora é lugar para você pregar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Isso me faz lembrar, queridos, um momento que eu estava lá na empresa, e esse dia indo para lá, eu deixo sempre a minha esposa aqui em Moema, que ela atende aqui, indo pela 23, o Espírito Santo, eu nem sei porque eu vou falar isso, não é tema da minha mensagem hoje, mas eu sinto de falar isso para vocês. O Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração, e sabe quando você sente aquela inquietação de falar do Evangelho de Deus? Quando já sentiram isso? Aquela inquietação, assim: meu Deus, eu preciso pregar hoje, eu preciso falar. Aí eu abri o meu Instagram em plena 23 de maio, coloquei na live lá, comecei a pregar ao vivo na live, enfim, coloquei logicamente com cinto de segurança, no Viva Voz, sem ficar com o telefone na mão, amém, queridos? Mas comecei a pregar, preguei, falei, mas não era aquilo que o Espírito Santo ainda tinha para ministrar. E eu falei assim: meu Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer que eu realize hoje? Aí, de repente, estava lá no escritório. Aí chega o abençoado e fala assim: vamos fazer um culto hoje? Aqui na empresa? Eu falei assim: bora lá, vamos fazer um culto hoje. Qual horário? Eu falei assim: depois das 6. Eu falei assim: tudo bem, hoje é meu rodízio, então dá para eu ficar aqui até mais tarde. Aí chegou, queridos. Aí naquele dia eu já comecei a borbulhar por dentro. Eu falei assim: meu Deus, o que vai acontecer hoje? Culto dentro de uma empresa, coisa que eu nunca tinha feito onde eu estava naquele momento, que eu estava prestando serviço naquele lugar. E ali o Espírito Santo começou a ministrar. E ali eu comecei a pregar depois. Tinha meia dúzia de pessoas. Para dizer a verdade, 5 pessoas estavam lá no culto. E eu comecei a pregar o Evangelho, sem saber o que iria acontecer. No final, queridos, eu só fiz um apelo. E quando eu fiz um apelo, uma das pessoas que estava ali era uma pessoa que não acreditava muito no Evangelho. Não cria muito naquilo que poderia acontecer, mas ela estava lá. Ela estava lá ouvindo tudo aquilo que eu estava ministrando. E ali eu fiz o apelo: por acaso alguém aqui quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida? Queridos, de todos que estavam ali, eu jamais poderia imaginar que aquela mulher que não acreditava iria aceitar Jesus naquele momento.
Aquela mulher chegou aos planos e falou assim: eu quero aceitar esse Jesus maravilhoso. Eu não sei o que você falou, não sei qual forma que você pregou, mas eu estava com um comichão dentro de mim a semana inteira passada, era numa segunda-feira, a semana inteira passada eu estava com um comichão dentro de mim, eu não sabia explicar o que era, e ouvindo você pregar hoje, eu decidi que eu preciso de Jesus na minha vida. Eu falei assim: meu Deus, obrigado, Senhor, porque não importa, querido, se você tem um título de pastor, não importa se você tem um cargo, não importa quem você seja na igreja, o que importa é que você tenha um coração quebrantado e rendido aos pés do Senhor. E quando você tem um coração quebrantado e rendido aos pés do Senhor, Deus te usa no tempo, fora do tempo, aonde Ele quer te usar, para que outras pessoas sejam alcançadas através do seu testemunho. Você crê nisso? Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é um instrumento de Deus no lugar que você está hoje, e Deus quer te usar. Portanto, larga a mão de ser medroso, abra a tua boca e deixa Deus te usar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Já comecei a me empolgar. Primeira vez que eu estou pisando aqui nesse púlpito para pregar. Jesus amado. Mas é bênção de Deus. Glória a Deus. Queridos, quantos aqui já se sentiram algum dia no momento de crise? Naquele momento onde você ficou cabisbaixo, perdeu muitas coisas, mas você tem alguns amigos e os seus amigos chegam e começam a te encorajar. Puxa, mas você é tão bom, você é tão alegre, você me motivou tantas vezes em tantas coisas que você já fez, mas agora você está tão triste, você está tão cabisbaixo. Lembra das coisas que você falou para mim um dia? Então, aquilo me encorajou. Quantos já passaram por isso uma vez? Eu já passei diversas vezes, querido. Não é só porque eu sou pastor que nós não passamos por problemas. Nós passamos por problemas praticamente quase todo dia. Não é, pastor Roberto? Praticamente é um leão por dia que a gente tem que lidar. Mas existem situações que nós somos assim confrontados diante de pessoas que nos seguem, que vivem conosco e falam assim: poxa, mas você pregou tanto, você falou tanto, mas você está aí cabisbaixo, você está aí triste. Levanta a tua cabeça. Aquela palavra que você me trouxe um dia, esta palavra mexeu com o meu coração. Você foi um instrumento de Deus onde eu mais precisava. Quantas vezes, amados, nós ouvimos isso? Quantas vezes nós já passamos por isso? Mas parece que não faz efeito algum. E aqui eu quero entrar na Bíblia com vocês hoje. Hoje a gente vai ler um pouquinho a Bíblia, queridos. Eu quero falar sobre um personagem que todos nós conhecemos. Esse personagem se chama Jó. Jó foi um grande homem, Jó foi um homem que foi usado por Deus em diversas situações. Mas eu quero mostrar um outro lado de Jó. Eu quero mostrar uma outra parte de Jó. E lá no livro de Jó, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5, diz exatamente sobre este exemplo que eu contei para vocês. Diz assim: eis que ensinaste a muitos, e você tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os teus joelhos desfalecentes você tem fortalecido. Mas agora que se trata de ti, você te enfadas, e tocando-te de ti, te perturbas. Olha só que interessante, queridos. A vida de Jó, ele já estava no momento que ele havia perdido tudo. Ele estava no momento onde a situação já não estava boa para ele. Mas de repente, chega um dos amigos de Jó, chamado Elifaz, que era o primogênito de Esaú. Chega para Jó e fala assim: Jó, a questão não é o que você está vivendo hoje. A questão não é o que você está passando hoje. Mas a questão, Jó, é que você foi um instrumento para me fortalecer o dia que eu estava fraco. A questão, Jó, é que você foi um instrumento para trazer alegria no meio das pessoas que estavam angustiadas. Lembra-te, Jó, aquele dia lá atrás, que você falou isso e outras coisas mais, e você me fortaleceu. Você lembra, Jó, das situações terríveis que eu vivi na minha vida? Não somente eu, como os nossos amigos, como toda a vizinhança daqui onde você morava. Você viveu isso, você passou por isso. E você nos fortaleceu o nosso ânimo. E naquele momento, querido, ele chegou e trouxe. E ele olhou a situação de que Jó, ele estava no nível hard de desencorajamento. Jó, ele estava no nível hard de desânimo. Porque pensa bem, você perder família, você perder casa, você perder gado, você perder tudo. Quem perdeu alguma coisa aqui na vida sabe o que é o poder de uma perda, não é? Quem perdeu um trabalho, quem perdeu uma casa um dia,
quem perdeu um ente querido, quem perdeu uma estrutura de trabalho, quem perdeu uma família, sabe o poder que é uma perda na vida de alguém. Mas esse poder de perda, querido, ele não deve ser constante na tua vida. Esse poder de perda, que muitas vezes acontece conosco, não deve ser, de fato, algo a ser vivido todos os dias. Porque se você vive a perda todos os dias, você está dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu não confio na tua palavra. Se você vive o luto todos os dias da tua perda, você está dizendo para Deus o seguinte: Deus, o que vale tudo aquilo que você falou, sendo que ainda a minha vida não mudou? Quantos estão me entendendo? Jó, ele chegou nesse ponto aqui, onde ele foi exortado por um amigo, queridos. Ele foi exortado por um homem que não tinha o mesmo gabarito que ele tinha por ser chamado por Deus, ser um homem ungido, escolhido por Deus. Este é meu homem, este é meu filho, este é meu querido. Jó tinha todos os atributos de ser amigo de Deus naquele momento. E Elifaz não. Elifaz era o primogênito de Esaú apenas. Elifaz era um homem que tinha o conhecimento. Mas olha só que interessante. A palavra enfado em hebraico é lamar. Laar, melhor dizendo. E laar, ela vem de Lamed e Aleph. Lamed significa colocar a vara para cutucar, para levantar um boi. Isso significa Lamed. E Aleph significa cabeça de boi. Então, quando a palavra traz aqui, quando ele mostra para Jó, mas se trata de ti, por que te enfadas? Ele está dizendo para Jó o seguinte: Jó, é o seguinte, em outras palavras, não adianta você ficar enfadado, você tem que levantar a tua cabeça, erguê-la bem alto, porque o Senhor está te cutucando a avançar novamente, mesmo neste momento que você está passando. Mesmo nessa situação que você está passando. Sabe por quê, Jó? Porque existe uma força sobrenatural que vai te impulsionar a viver o que Deus tem para a tua vida. Existe uma força sobrenatural, Jó, que vai te impulsionar a saltar grandes muralhas e não ficar aí cabisbaixo, lamuriando o tempo todo. Meu querido, minha querida, eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu tenho plena convicção, de que a força sobrenatural de Deus, o poder do Deus Altíssimo, ele virá sobre você, para te levantar novamente, para que você não fique mais lamuriando, para que você não fique mais para baixo, para que você não fique só dizendo: oh meu Deus, o que vai acontecer? O que será da minha vida? Não, meu irmão, esta força está sobre você, dizendo: eu te levanto, eu te sustento e eu te ergo para viver aí no melhor de Deus este ano, na tua vida, na tua história e na tua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Você crê nisso, querido? É desta forma que Deus age. Só que muitas vezes nós ficamos perplexos ali, desanimados, como Jó ficou. Jó, ele perdeu tudo e foi de imediato necessário um homem chegar para ele e falar assim: Jó, desperta, Jó, a tua cegueira está atrapalhando para que você enxergue aquilo que Deus tem para a tua vida. Jó, desperte, Jó, porque a tua cegueira, as perdas que você sofreu na tua vida, na tua história, na tua casa, estão te cegando, para que você não veja o melhor de Deus. E muitas vezes, querido, nós somos que nem Jó. Nós preferimos muitas das vezes ficar ali, fechados no nosso mundinho, do que saltar, sair do nosso quadrado e viver pela fé, conforme a palavra nos mostra, que o justo viverá pela fé. Nós preferimos muitas vezes depender de outra pessoa que nos socorra, do que buscar o Deus Altíssimo que pode nos livrar. Nós preferimos muitas vezes buscar auxílio em quem está ali visível para nos ajudar, porque nós sabemos: se eu for naquela pessoa, aquela pessoa vai me ajudar. Se eu for no banco, o banco vai me emprestar. Se eu for no cartão de crédito, eu vou tirar todo o limite do cartão de crédito e eu vou sanar todos os meus problemas. Não é assim, querido, porque você está cavando a tua própria cova. Quantos estão me entendendo? Não é desta forma. Queridos, eu e minha esposa, nós estamos aqui e nós já conhecemos o Evan já uns 20 e tantos anos, desde lá de Itajaí. Só que todo o trajeto, todo o processo da nossa vida, da nossa história, foi um processo de uma fé provada todos os dias. Não é só porque nós somos pastores que nós não passamos por provações. Nós somos pastores, temos negócios, temos empresas, mas todos os dias é um dia que nós temos que lidar com situações na nossa vida. E houve esse tempo pós-pandemia que foi difícil, querido, para nós nos recuperarmos. Até alguns meses atrás, para vocês terem uma ideia. Até alguns meses atrás, nós estávamos ainda sob reflexo da pandemia.
E sempre, querido, eu já cheguei a perder muitas coisas, mas sempre ali, buscando a Deus. E no último momento, Deus sempre provia. No último instante, Deus sempre trazia o socorro para as nossas vidas. Nós servimos um Deus, querido, que não dorme. Nós servimos um Deus que não estão de olhos fechados, ouvidos tampados para não ouvir o nosso clamor. Nós servimos um Deus vivo, querido. E este vivo está aqui nesta noite dizendo para você: tudo é possível, meu irmão. Tudo é possível. Mas nós precisamos dar um salto de fé. Nós precisamos não ficar da forma como Jó ficou. Que foi necessário um amigo chegar para ele e falar assim: Jó, desperta. Jó, acorde. Jó, você tem muito mais ainda, Jó, para experimentar de Deus. A palavra, querido, ela nos mostra que este assunto de falta de esperança ou desesperança, que é o título da minha mensagem, até esqueci de falar o título para vocês, lidando com o desencorajamento, né? Este assunto não é assunto para você ficar ali, simplesmente de uma situação onde eu ouço um dia e não dou importância, não. O desencorajamento, ele vem sorrateiramente. Quando você menos espera, você já está desencorajado. Quando você menos espera, você já está desanimado. Quando você menos espera, você já não quer levantar mais da tua cama, você já não quer mais escovar o dente, já quer ficar no teu quarto, já quer ficar lá dentro. Muitas coisas, querido, o inimigo, ele vai agindo sorrateiramente em nossas vidas, para nos desestabilizar emocionalmente, para nos desestabilizar psicologicamente, porque o maior jogo e as maiores batalhas que nós sofremos na nossa vida, querido, não são batalhas de lidar com demônio, com capeta, seja onde for, não. As maiores batalhas que nós temos na nossa vida somos com nós mesmos. Essas são as maiores batalhas e as mais difíceis de serem vencidas. As batalhas psicológicas, as batalhas das suas emoções fragilizadas, as batalhas do seu ânimo à flor da pele, as batalhas onde você não consegue se dar conta no momento de crise, no momento de angústia, no momento de briga, no momento de decepção, no momento onde alguém te afronta, no momento onde as situações fogem do seu controle. As maiores batalhas, queridos, têm que ser vencidas dentro de nós e não fora de nós. Porque vencer fora de nós é muito fácil. Em nome do Senhor Jesus, diabo, sai agora. Em nome do Senhor Jesus, sai agora, capeta, chifrudo, capiroto, enfim, você dá o nome que você quiser para ele. Pode sair em nome do Senhor Jesus que sai. Agora e dentro de você? Como que o demônio vai sair das suas emoções? E dentro de você? Como as situações, elas vão ali serem arrancadas de uma fragilidade emocional ou de uma perda que você sofreu? Como você vai lidar com tudo isso, querido? Somente aos pés do Senhor nós conseguimos lidar com tudo isso. Não tem outra alternativa se você não se dobrar a Cristo. Não tem outra alternativa se você não se render a Cristo. E a Bíblia nos fala, querido, o próprio Jesus, ele nos mostra que no mundo nós teremos aflições. Mas em todo tempo, mesmo diante das aflições do mundo, nós precisamos ter um ânimo sobressalente a essas aflições. Nós devemos ter um ânimo que salte estas aflições. É fácil? Não é fácil, querido. Mas também não é impossível. Quantos estão me entendendo? Não é fácil, mas também não é impossível. Em outras palavras, queridos, você não pode deixar que as circunstâncias ditem o seu ânimo. Você não pode deixar que as circunstâncias ditem a sua forma de viver a vida. Você não pode deixar que as circunstâncias ditem o seu dia a dia, a sua história, o seu trabalho, a sua saúde. Porque viver diante das circunstâncias e colocar a culpa nas circunstâncias é muito fácil. Ah não, porque eu vivi isso, porque eu estou passando por isso, então não tem mais solução. Não tem mais solução para aquele que não acredita em Deus, mas para aquele que acredita em Deus, querido, até o morto ressuscita em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Coloca a mão no teu peito e diga assim: em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem agora para minha alma. E digo: alma, desperta-te para viver o novo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. É dessa forma que nós precisamos fazer. Você precisa olhar para você todos os dias e dar uma ordem para você mesmo. Você precisa olhar para o espelho quando você levanta e falar assim: ó, você, filho, você vai vencer hoje. Olha para ele assim: ó, Denis, você vai vencer hoje. Hoje é o teu melhor dia. Hoje é a tua melhor história. Hoje você vai romper com todos os agrilhões. É isso que você tem que fazer todos os dias, querido. Você tem que dar uma ordem para o seu inconsciente, para que através da sua inconsciência você responda positivamente às circunstâncias que são terrenas. Quantos estão me entendendo?
Por quê? Porque 70%, querido, das nossas atitudes, elas são impensadas. A psicologia mesmo diz isso. Minha esposa é terapeuta familiar sistêmica. Nós atuamos nessa área psicológica da vida das pessoas. E quando você olha para a área psicológica ou para a neurolinguística, você vê que as nossas atitudes, que nós correspondemos fisicamente, 70% delas, nós já experimentamos no nosso inconsciente. Ou seja, é o seu inconsciente que está dando comando para que você viva aquilo que você está diante daquelas circunstâncias. Quantos estão me entendendo? Por isso que a Bíblia fala que é pela fé que nós seremos justificados. O justo viverá pela fé. O justo não viverá por uma circunstância, o justo não viverá por uma atitude que ele possa comprometer ou pegar para ele, mas é pela fé que o justo vai viver. E diante disso, querido, nós olhamos e vemos bem claro aquilo que ele faz. Falou para Jó: Jó, você ensinou a muitos, você fortaleceu as mãos cansadas, as suas palavras sustentaram os que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Em outras palavras, Jó, você encorajou muitas pessoas que estavam desencorajadas. Agora é sua vez. Por que você está vivendo isso? É aquela história, casa de ferreiro e espeto de pau, né? Foi a história de Jó. Jó, ele viveu tudo. Ele falou tudo. Ele encorajou muitas pessoas. Mas teve um momento, querido, na vida de Jó que ele estava passando pela mesma situação. E quantas vezes nós encorajamos, nós falamos, nós pregamos. Não pense você, querido, que eu tenho uma capa de super-homem aqui, ou uma armadura de homem de ferro aqui, que as situações não virão ao meu encontro. Elas vêm, elas nos atingem. As nossas emoções são fragilizadas. Não é só porque nós somos pastores, né, pastor Roberto, né, pastor Natel, que nós não passaremos por dificuldades. Não é só porque nós temos a unção de Deus sobre a nossa cabeça, de que nós viveremos imunes às intempéries da vida. Muito pelo contrário, elas vêm de uma forma dobrada sobre nós. Elas vêm de uma forma ferrenha sobre nós. Mas, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos hoje a capacidade de lidar com essas situações, não no mesmo instante, mas diante de uma forma onde nós não nos submeteremos às questões e às intempéries da vida. E o que Deus está nos mostrando aqui nessa noite, querido, é que não importa qual seja as intempéries que vocês estejam vivendo, não importa qual sejam os problemas que talvez você esteja passando, você tem que olhar para aquilo que você mostrou para outra pessoa, quem você era diante da tua fé. Você tem que olhar para Deus e assim: Deus, eu conquistei lá atrás. Senhor, lá atrás o Senhor me fez isso comigo. Quantas foram as conquistas que eu tive? Quantas foram as situações de vitórias que aconteceu na minha vida, na minha história, só que bastou um momento para te tirar fora do trilho. Ei, Deus te trouxe aqui, querido, porque Ele quer te colocar no trilho novamente, no trilho da tua fé, no trilho da sua perseverança, no trilho da sua conquista, no trilho da sua vitória, no trilho onde você vai olhar para o seu vagão, para os seus vagões, vai olhar assim: vem comigo, porque eu vou puxar todos vocês para a vitória que o Senhor tem para nós vivermos ainda este ano, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, querido. É assim que nós precisamos viver a vida. É desta forma que nós precisamos olhar para a nossa história. Pensa na sua história. Como foi a sua história de quando você aceitou a Jesus até hoje? Olha um pouquinho para a sua história. O que você já passou na vida? Quais foram os problemas que você viveu e muitas vitórias que Deus te entregou? Será que Deus parou por aí? Muito pelo contrário, querido. Deus tem muito mais ainda para te entregar em nome do Senhor Jesus. Deus tem muito mais ainda para colocar nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Deus tem saúde para te dar. Deus tem recompensas para te entregar. Deus tem sonhos para ressuscitar. Deus tem promessas para trazer a existência na tua vida em nome do Senhor Jesus. Não é só porque nós já passamos da metade do ano, meu irmão, que elas não vão se cumprir. Elas podem se cumprir da noite para o dia na tua vida e na tua história, meu querido. Ela pode se cumprir da noite para o dia. Mas você precisa acreditar e saber de que é possível viver ainda a tua história de uma forma diferente. É possível você experimentar aquilo que Deus tem para você viver este ano ainda, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz no versículo 5 do capítulo 4. Ele foi bem enfático ali na vida de Jó. Mas agora, chegando a tua vez, Jó, você desanimou. Queridos, eu gosto de ler a Bíblia de versículo a versículo, de palavra a palavra. Eu gosto de fazer perguntas para a Bíblia.
Eu não leio a Bíblia assim, a corrimão. Eu gosto de parar, olhar e falar assim, pera lá, o que está acontecendo? O que Deus está querendo me mostrar? A verdade, querido, é que quando o assunto é desânimo, não importa quão encorajador você seja, um dia chega a sua hora, um dia chega o seu momento e você vai ter que lidar com isso. Não importa como você encorajou a vida das pessoas, não importa quantas foram as conquistas que você teve, quando chega a sua vez, quando chega a sua hora, meu irmão, lidar com essa questão de desânimo e de desencorajamento não é fácil. Mas o que eu quero declarar na tua vida nessa noite, querido, eu quero ser um profeta de Deus hoje sobre você. Eu não sei a forma que você entrou aqui. Eu não sei se você entrou aqui desencorajado. Eu não sei se você entrou aqui com medo. Eu não sei se a sua saúde está numa situação muito complicada. Eu não sei o que você tem que viver nessa semana, mas de uma coisa eu tenho certeza no meu espírito, querido, que você está num ambiente profético, e aqui quem vai agir na tua vida é a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o teu espírito, que vai moldá-lo novamente, para olhar para a situação e dizer, pera lá, não é isso que vai me mover. Não é isso que vai me motivar, não é isso que vai me levantar, não é isso que vai me colocar para baixo, não. O que vai me levantar, o que vai me motivar é a força do meu Deus sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre a minha família. Meu querido, minha querida, o que eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite é que ainda que você veja, ou ainda que você não veja, ou ainda que esteja passando no teu coração qualquer sentimento de insegurança, qualquer sentimento de desesperança, qualquer sentimento de desânimo que possa ter acometido a tua vida, em nome do Senhor Jesus, hoje vai sair da tua vida em nome do Senhor Jesus. Você vai começar a experimentar o novo de Deus, você vai começar a vivenciar o sobrenatural de Deus, e eu quero dizer mais, ainda aquilo que estava travado na tua vida será destravado em nome do Senhor Jesus, porque, meu irmão, não adianta você vir para uma igreja e sair da mesma forma que você entrou. Quando você entra numa igreja, meu querido, você sai transformado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, você sai transformado. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu Deus do céu, 26 minutos, eu estou na introdução ainda da mensagem. Jesus amado. Os homens que tiveram aula comigo lá de hebraico, lá aquele dia lá, não sabia que hora eu ia acabar, pastor. Eu sabia a hora que eu tinha que começar. Estou brincando, querido, eu sei que todos nós temos que trabalhar amanhã. Mas enfim, em Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E aqui eu quero fazer um paralelo agora na vida de Elias. A Bíblia deixa bem claro, por que a Bíblia coloca exemplos destes homens, o que eles passaram, o que eles sofreram, para nos mostrar, querido, que mesmo diante de qualquer situação, ou intempérie da vida que nós passemos um dia, nós iremos vencer também. Você crê nisso? Nós iremos vencer também. E a Bíblia mostra, querido, que Elias, na minha opinião, tá? Não vou falar aqui a opinião do pastor Natel, não vou falar aqui a opinião do pastor Roberto, mas na minha opinião, Elias, ele era bipolar. Elias era um homem bipolar, assim muitas vezes como nós somos, e nós não sabemos que somos. Ah, pastor, você está indo longe demais, você está sendo herege nisso que você está falando. Não, querido, eu vou mostrar para vocês como Elias era bipolar. É interessante que Elias teve um momento na vida dele que ele fez fogo descer do céu, chamou, e o povo dizia, não há Deus como o Senhor. Elias fez 1001 coisas, é ou não é? Matou os profetas de Baal, enfim, tantas coisas boas, sobrenaturais, que Elias fez pela fé. Mas bastou o quê? A intimidação de uma mulher, que Elias saiu correndo para dentro de uma caverna. Não é verdade? Mas olha só que interessante. Quando Elias fugiu, ele fugiu para salvar a sua vida, é ou não é? Eu falei assim, não, eu vou fugir porque eu quero salvar a minha vida. Eu não quero morrer. Jezabel quer me matar, então eu vou salvar para a minha vida. Vou salvar tudo que eu tenho, eu vou me esconder. Mas chegando num determinado momento na vida de Elias, quando ele chega na caverna, o que ele pede para Deus? Deus, me mata, quero morrer. Espera lá, Elias não fugiu para salvar a vida dele? Então por que ele chega dentro da caverna ali e fala assim, Deus, agora eu quero morrer? É ou não é bipolaridade isso?
Aí Deus, se eu fosse Deus aqui para Elias, eu chegava para Elias e falava assim: Elias, é o seguinte, você fugiu porque não queria ser morto. Você está aqui para você sobreviver. Então eu vou fazer o seguinte, Elias, volta para Jezabel, deixa que ela te mata, porque eu não vou te matar não. Não foi isso, foi dessa forma. Elias fugiu porque ele não queria viver, não queria morrer. Mas de repente ele chega para Deus ali e fala assim: Deus me mata, não aguento mais. Meu irmão, é caso de bipolaridade ainda hard na vida de Elias. É um caso de bipolaridade ainda surreal. E é interessante que muitas vezes nós entramos nesse tipo de comportamento de Elias e nós nem sabemos que nós estamos entrando. Ou seja, uma hora nós queremos que faça sol. Ai, Deus, manda sol, manda sol. Aí Deus manda aquele sol de 38 graus. Ai, Deus, manda uma chuva agora, Senhor. Está muito calor, vai chover um pouco agora. Ah, Deus, eu quero tanto um carro bom, Senhor. Aí você ganha aquele carro bom. Aí o carro tem seguro, tem IPVA, tem coisas altíssimas. Ah, Deus, mas está muito alto, me dá um carro um pouquinho mais barato. Estou só citando alguns exemplos. Mas nós, muitas vezes, queridos, agimos como Elias. Nós, muitas vezes, agimos na mesma bipolaridade que Elias. Agora, se aconteceu com Elias essa questão de bipolaridade, nós também temos essa inclinação de altos e baixos. Nós também temos essa inclinação de uma hora estar lá em cima e outra hora estar lá embaixo. Apesar de nós começarmos em Jó, querido, nós vamos ler um pouquinho sobre a vida de Elias, mas eu quero só que você anote. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 18, fala sobre a perseguição de Jezabel na vida de Elias. Fala sobre o que ele sofreu. Mas eu quero só ler aqui um versículo que está no versículo 4. Diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Grave bem esta passagem: pois não sou melhor do que os meus pais. O fato aqui de Elias, queridos, não era simplesmente ele andar, ele viver, ele agir no sobrenatural. Mas o fato era muito pior do que isso. O fato era ele agir em comparação do que ele viveu quando ele ainda estava na casa dos seus pais. O fato era ele agir em comparação do que ele deixou para trás, do que ele poderia conquistar na vida dele. Entenda uma coisa, queridos. A Bíblia fala que Elias, ele foi alimentado. Elias, Deus ainda deu alimento para ele percorrer 40 dias e 40 noites por aquele deserto. Mas a Bíblia também diz que Deus, ele olhou para Elias e falou assim: Elias, em outras palavras, você vai ter que lidar com este gatilho que foi acionado na tua vida, porque você não fugiu por causa de Jezabel. Você não fugiu porque você, não, vou me esconder um pouquinho. Pensa, queridos, Elias estava no auge do seu ministério. Vocês já pararam para pensar nisso? Elias estava no auge. Se tivesse um outdoor lá no deserto na época, estaria lá estampado no outdoor: Elias, matador de demônios. Elias, orador do fogo dos céus. Estaria um outdoor enfatizando as proezas de Elias. Elias estava no auge. Mas simplesmente uma voz de uma mulher chamada Jezabel colocou Elias para correr? Não. O problema na vida de Elias estava muito pior e muito mais escondido, como muitos problemas que talvez nós vivemos na nossa vida e nós não nos damos conta. Basta um gatilho para este problema ser acionado. A Bíblia deixou bem claro. A Bíblia poderia deixar passar essa questão na vida de Elias. Eu não sou menor aqui. Foi o que ele falou. Cadê aqui no versículo? Pois eu não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia poderia deixar esse versículo isolado. Mas por que a Bíblia deixou esse versículo claro para nós? Porque entenda uma coisa, querido, grave isso no teu coração. Enquanto você não se desprender definitivamente do teu passado, de quem você era na casa dos teus pais ou da tua família, Deus não vai poder entregar o melhor que Ele tem para você. Porque muitas vezes nós ficamos presos ao nosso passado, nós ficamos presos quem nós fomos, nós ficamos presos na família que nós tivemos, nas derrotas familiares que nós vivenciamos, e não nos preparamos para o novo.
Quantas pessoas ou quantos pais não liberam os seus filhos para que realmente eles casem? Querem viver com seus filhos ad eterno dentro da sua casa. Quantos pais liberam os filhos, mas todo dia está lá na casa da filha ou na casa do filho porque tem até a chave? Quantos pais estão lá puxando o cabresto do filho, mesmo ele fora, tomando conta, rastreando a vida do filho o tempo inteiro, mesmo ele não morando mais com vocês? Talvez você seja fruto de um pai assim, está aqui nessa noite. Talvez você seja fruto de pais que ainda te controlam até hoje, mesmo você já sendo avançado em dias. Talvez você seja fruto de pessoas que ainda têm um controle absoluto da sua estrutura emocional. Você não pode respirar ou fazer um A, um B, que já sabem lá do outro lado o que você fez. Meu querido, enquanto você não colocar um ponto final nisso na tua vida, enquanto você não colocar um ponto final nessa história, você estará preso ainda ao teu passado. Quantos estão me entendendo? Você ainda estará sendo escravo da história dos teus pais. Você ainda estará sendo escravo da história da tua família. Você estará ainda sendo escravo da história das pessoas que viveram uma história de fracasso, e você, correlativamente, está vivendo a mesma história que os seus pais viveram. Por quê? Um gatilho foi acionado nas suas emoções, dizendo que você não pode viver e você não pode ser melhor do que os seus pais. Um gatilho foi acionado nas suas emoções de alguma crise existencial que você viveu, ou de alguma circunstância que você passou, que foi acionado esse gatilho dizendo: não, você não pode ser maior do que eles. Meu irmão, você pode ser maior sim, porque Deus te colocou para crescer todos os dias. Você tem que sim dever respeito aos seus pais que te colocaram no mundo, mas não se subjugar a uma regra que eles colocaram para você viver ad eterno. Quantos estão me entendendo? Amém? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Por isso que Elias olhou para aquela situação no auge do ministério dele, porque muitos enfatizam a vida de Elias. Não, Elias fugiu para dentro de uma caverna porque ele era medroso. Eu já ouvi tantas pregações, queridos, que Elias fugiu para dentro de uma caverna por causa disso. Não, querido, um gatilho foi acionado na vida de Elias, porque lá atrás, na família dele, ele foi tosado. Lá atrás, na família dele, ele não conseguiu se desprender. Por isso que Elias fala: eu não sou melhor do que os meus pais. Por que então eu tenho o direito de viver o sobrenatural que Deus tem para a minha vida? Eu não sou melhor do que os meus pais, por que então eu tenho o direito de ser próspero? Eu não sou melhor do que os meus pais, por que então eu tenho o direito de viver? Eu não sou melhor do que os meus pais, então por que eu tenho o direito de romper e de ser o homem que matou os profetas? Entenda, querido, você pode sim, e você foi lavado e transformado pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Você foi transformado pela glória do Senhor. Você é uma nova criatura em Deus. Você é um novo homem, uma nova mulher em Deus. Mas enquanto você não mudar o seu comportamento, você continuará sendo a mesma pessoa. Quantos estão me entendendo? Enquanto não mudarmos o nosso comportamento, nós continuaremos sendo o mesmo. E Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, porque Ele quer mudar a tua forma de viver. Deus quer te levar num nível sobrenatural de autoridade. Deus quer te levar num nível sobrenatural de fé. Deus quer que você experimente coisas grandes, coisas novas que ainda você não experimentou. Mas você tem que se desvencilhar daquilo que você está aprendendo lá atrás. Você tem que romper definitivamente com aquilo que você viveu lá atrás. Talvez o teu passado tenha sido um passado frustrante. Talvez o teu passado tenha sido um passado de perdas. Talvez o teu passado tenha sido um passado onde você foi traído, onde você foi subjugado à escravidão. Talvez o teu passado tenha sido um passado onde as pessoas apontavam um dedo para você. Você é filho daquele lá, aquele cara lá, aquela pessoa lá. Não, sempre foi um mau caráter. E você cresceu com isso na tua vida, querido. Você cresceu com isso impresso e martelando no teu espírito. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer trazer uma libertação nesta área da tua vida. Porque chega, meu querido, de você viver os sonhos da sua família. Chega de você viver os sonhos dos seus pais. Chega de viver o sonho dos seus amigos. Chega de viver o sonho da história do seu passado. Chegou o momento de você viver os teus próprios sonhos. Os sonhos que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. É desta forma, meu amado. É desse jeito que nós precisamos ver a história.
É dessa forma que nós precisamos entender na nossa vida. O problema não era Jezabel afrontando Elias. O problema não era a circunstância daquele momento que Elias estava vivendo. Mas o problema de Elias eram as expectativas frustradas que ele teve na família dele. Este era o maior problema de Elias. E quantas vezes, queridos, nós nos frustramos, nós não rompemos, porque nós ficamos presos ao passado. Note, meu amado, Deus te trouxe aqui, querido, porque chegou o tempo de você viver o sobrenatural na tua história. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: chega, a partir de hoje, de ser escravo dos sonhos de outras pessoas. Chega a partir de hoje de ser escravo das frustrações da sua família, do teu passado. Chega a partir de hoje de querer viver os sonhos dos teus pais, ver os sonhos dos seus avós. Você tem um sonho de Deus para você. Deus tem um sonho que Ele entregou para você viver. Não é para você viver aquilo que quiseram que você vivesse. Não é para você fazer aquilo que queriam que você fizesse. Talvez você fez uma faculdade hoje porque o teu pai impôs. Não, você vai ter que fazer faculdade, você vai ter que ser administrador. Você vai ter que ser, enfim, um engenheiro. Agora, o que você realmente queria ser? O que realmente você queria viver? O que realmente você queria experimentar? Será que era isso mesmo? Deus te trouxe aqui dizendo para você o seguinte: ainda há tempo. Ainda há tempo para você viver os teus sonhos. Ainda há tempo para você viver os teus ideais. Ainda há tempo para você experimentar aquilo que Deus tem para você experimentar. Talvez você esteja buscando, martelando para que saia água da rocha. E não é isso que Deus tem para você. A Bíblia fala lá em Jeremias 29:11: vencei os pensamentos que têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Só que muitas vezes nós queremos que a nossa vontade se sobressaia à vontade de Deus. E nós estamos lá, ralando. E aí nos frustramos porque não aconteceu. Agora, será que nós perguntamos para Deus, fala assim: Deus, é da tua vontade? Porque a Bíblia fala, queridos, que o homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. A palavra final vem de Deus. E se a palavra final vem de Deus, por que não nos submetermos a ela? Por que não nos rendermos a ela? Por que não vivermos a palavra de Deus? Em Provérbios capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz que a esperança adiada entristece o coração. A esperança adiada entristece o coração. Deus te trouxe aqui, querido, porque Ele quer alegrar o teu coração novamente, amém? Deus quer alegrar a tua vida novamente. Deus quer abrir um caminho no deserto para você experimentar o sobrenatural da tua história, da tua vida novamente. Só que muitas vezes nós colocamos a nossa expectativa naquilo que o homem pode nos fazer, naquilo que o homem pode realizar. Só que quando você coloca a sua expectativa no homem, querido, a tendência de se frustrar é 99,9%. Agora, quando você coloca a sua expectativa em Deus, a tendência de você vencer é de 1001%. Amém? É de 1001%, querido. É de 1001%. Não é apenas uma história de carochinha. Não é apenas uma história que queriam que você vivesse na tua vida. Não é uma história autoimposta por alguém lá atrás, ou um gatilho que foi acionado no momento da sua crise, no momento da sua frustração. Mas é uma história onde Deus escreveu com suas próprias mãos, dizendo: filho, você vai ser isso, filho, você vai ser aquilo, filho, você vai romper nessa área, filho, você vai ser bem sucedido, filho, você vai ter uma história, você vai deixar um legado. As pessoas olharam para você e falaram assim: este realmente soube viver a história que Deus tinha para ele, esta realmente soube aproveitar todos os momentos que Deus entregou em suas mãos. Meu querido, minha querida, se você está aqui nessa noite, é porque você é um homem, você é uma mulher mais do que vencedor, querido. Você é um homem, uma mulher que já rompeu em todas as áreas, só que você precisa acreditar em você mesmo. Quantos estão me entendendo? Deus, Ele acredita em você. Agora, e você? Será que você acredita em você mesmo? Será que você acredita que você pode? Será que você acredita que você consegue? Querido, existem mil e uma situações que pode tentar te dosar,
Mas você tem que avançar, querido, independente das batalhas ou dos desafios da tua vida. Você tem que avançar. Note bem, amados, eu tenho uma agência de turismo, fiz 10 anos agora com a minha agência. Eu nunca tinha fechado um negócio fora do país. Sempre trouxe clientes, logicamente eu tenho clientes fora do país. Mas 2 meses atrás, eu fiquei negociando com uma empresa lá na China, para trazer os chineses para fazer turismo aqui no Brasil. E todas as nossas reuniões eram de madrugada, que é o horário lá na China de manhã. Eu aqui, sem dormir, muitas vezes nem compareci ao discipulado dos homens, porque eu já estava em processo de reunião, para conversar com eles. Quando foi semana passada, fiz um contrato, mandei o contrato para eles, e nós assinamos o contrato, para trazer 9 chineses aqui para o Brasil agora em setembro. Por que eu estou falando isso, querido? Porque no montante de 200 mil agências que existem no Brasil, a minha foi escolhida para fazer isso. Será que é fruto do acaso? Não, mas é um fruto da história que Deus escreveu para a minha vida. E essa história, querido, pode acontecer para você também. A mesma história Deus pode trazer ao teu encontro. Por quê, querido? Para Deus não existem impossíveis. Mesmo que você esteja vivendo um deserto, Deus, Ele vai abrir este caminho no deserto para você. Mesmo que você esteja vivendo uma circunstância de tribulação na tua vida, Deus, Ele vai trazer o livramento que você precisa em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Só que não podemos fugir como Elias fugiu. Porque pelo mesmo caminho que Elias fugiu, ele teve que voltar. Quando você foge, tentando aplacar uma decepção ou uma circunstância, você volta pelo mesmo caminho. Então, querido, ao invés de ir e voltar, é melhor nem ir, e sim obedecer aquilo que Deus pede para você. Amém? Aí, obedecendo a Deus, pode ter certeza, queridos, que você viverá o grande livramento que Deus tem para a tua vida. Jó, e agora eu volto para finalizar. Jó, ele escutou o que Elifaz tinha dito a ele. E lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como eu amo essa palavra. Eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora olha o que diz o versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha. Deus vai abrir o caminho para a tua vida, querido. Deus vai abrir o caminho para a tua história. O que você tem que olhar, querido, é para dentro de você e falar assim: qual foi o gatilho que foi acionado que me desestabilizou emocionalmente? Qual foi o gatilho que foi acionado na minha alma que me mostrou a história que não era minha? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você tem uma história, e você tem que aprender a viver a tua história e não a história dos seus pais. Quantos estão me entendendo? Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.